Nas palavras de Oliveira Lima, se lançarmos os olhos para a Europa de 1807, veremos um extraordinário espetáculo. O rei da Espanha mendigando em solo francês a proteção de Napoleão. O rei da Prússia foragido de sua capital ocupada pelos soldados franceses. Stadtholder, quase rei da Holanda, refugiado em Londres. O rei das duas Sicílias exilado da sua linda Nápoles. As dinastias da Toscana e Parma errantes. O rei do Piemonte reduzido à mesquinha corte de Cagliari. O doge e os X enxotados do tablado político. O czar celebrando entrevistas e jurando amizade para se segurar em Petersburgo. A Escandinávia prestes a implorar um herdeiro dentre os marechais de Bonaparte. O imperador do Sacro Império e o próprio pontífice romano obrigados de quando em vez a desamparar seus tronos que se diziam eternos e intangíveis. Este era o cenário caótico da Europa no início do século XIX. Mas calma, esse ainda é um vídeo sobre a América Espanhola. No entanto, para compreendermos a raiz do problema, precisamos voltar os nossos olhares à Europa e não à América do Sul propriamente dita. Esse não é um vídeo que busca explicar cada movimento de independência, mas sim compreender o contexto geral que levou os domínios hispânicos a se rebelarem contra a capital. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Em 1789 ocorreu a Revolução Francesa. Nos primeiros anos, a França buscaria sua estabilidade com um novo regime, priorizando a defesa de suas fronteiras e a consolidação do seu poder interno. Mas esta postura prudente e defensiva duraria pouco. Nos anos seguintes, os franceses colocariam em prática um plano que tinha como objetivo expandir a sua área de influência, tanto pela diplomacia quanto pela força. O movimento ganharia corpo e expressão fundamentalmente com Napoleão, este que ascenderia ao trono do país em 1799, tomando o título de imperador. A intenção era criar uma zona de cooperação entre nações amigas, mas, em outras palavras, os países submetidos às ordens da França funcionariam como uma espécie de estados satélites. Um dos primeiros países a sofrer as consequências dessa política seria a Espanha. No ano de 1793, tropas francesas atacariam as fronteiras castelhanas, dando início ao conflito que ficaria conhecido como Campanha do Rocilhão. A Espanha até tentaria se defender, para tanto pediria ajuda a Portugal, que por sua vez mobilizou para o campo de batalha cerca de 5.400 homens. A resistência, porém, teve poucos resultados, e a Espanha sucumbiu 3 anos depois, tendo que assinar o Tratado de Ildefonso, que basicamente selava a paz entre as duas nações e colocava os castelhanos sob o jugo francês. Desde então, a Espanha ficava comprometida, na prática, a acatar todas as demandas do gabinete da França. A premissa se cumpriu no ano de 1801, quando a Espanha foi convencida a declarar guerra contra Portugal, acarretando a Guerra das Laranjas. Isso porque a França agora disputava com a Inglaterra o posto de potência hegemônica europeia e mundial, sendo o território português uma região estratégica nesse conflito. A ideia era que Portugal fosse forçado a aplicar sanções contra os ingleses, fechando os portos para os seus produtos e confiscando seus bens em território nacional. A pressão para que essas medidas fossem aplicadas seria ainda maior após o bloqueio continental, imposto por Napoleão em 1806. Pode parecer que não, mas Portugal é fundamental para que possamos entender a fragmentação da América Espanhola. No dia 27 de outubro de 1807, França e Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau. Nos termos do acordo, ficava prevista a invasão do território português e sua repartição em 3, dentre os quais uma parte ficaria para Manuel de Godoy, ministro de Carlos IV. O resto do episódio terminaria com a fuga da família real portuguesa ao Brasil em 29 de novembro daquele ano. Nesta mesma data, o general Junot entrou em território português com tropas francesas e espanholas. Aqui começa a nossa caminhada mais objetiva para compreender como a Espanha estava perdendo o controle dos seus vice-reinos em territórios americanos. O fato é que com a tomada de Portugal, ficaria claro que o Tratado de Fontainebleau era quase que apenas uma manobra política de Napoleão. Isso porque os interesses da Espanha não seriam atendidos com a ocupação. Além disso, muitos militares espanhóis detestavam a presença de tropas francesas em território nacional e na composição do seu exército. Por todos esses problemas é que a guarda militar se sublevaria contra a coroa espanhola no ano de 1808, graças a um pronunciamento das tropas realizado a 17 de março, no que ficaria conhecido como Levante de Aranjuez. Manuel de Godoy seria preso e Carlos IV forçado a abdicar do trono. Fernando VII, então filho do rei destituído, seria aclamado como novo monarca uma semana depois.
Para a opinião popular, Carlos IV ficaria tido como fraco e submisso aos franceses, tendo sido conveniente com o bloqueio continental e com o ataque de Portugal. E justamente por esses motivos é que as juntas governativas que se formariam nos anos seguintes, tendo em vista resistir ao domínio da França, tanto na Espanha quanto na América, não reconheceriam Carlos IV como rei legítimo, mas sim o seu filho. Fernando, entretanto, não teria forças para bater de frente com Napoleão. Com o pretexto de mediar o conflito entre o pai e o filho, o imperador convocaria a família real para um encontro em Baiona, no dia 6 de maio, ocasião na qual o marechal Joaquim Murat seria o seu representante. O encarregado então propôs, ou melhor, impôs a solução. Fernando VII abdicaria, dando a coroa mais uma vez a Carlos IV, que por sua vez abdicaria em favor de José Bonaparte, irmão mais velho de Napoleão. O evento causou revoltas por toda a Espanha, e os grupos de resistência acabaram se concentrando em Aranjuez, dando origem a uma junta governativa que posteriormente seria transferida para Sevilha e depois para Cádiz. Desde então, Fernando VII ficaria prisioneiro da França. Para todos os efeitos, a conjuntura europeia traria graves consequências para a administração da Espanha, e mais do que isso, geraria uma crise aguda no poder central do país. A questão agora era: quem governava e em nome de quem? Essa pergunta ecoaria principalmente nos domínios americanos da Espanha. Com todas essas abdicações, até mesmo Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI e irmã de Fernando VII, tentou tomar para si o título de regente da Espanha e da América Espanhola. Para isso, o famoso Conde de Palmela foi enviado como representante da corte portuguesa em missão diplomática em Sevilha. Dentre outros objetivos, que envolviam desde assuntos econômicos até o papel militar de Portugal na defesa dos interesses espanhóis, uma das principais funções do diplomata na Espanha seria justificar a legitimidade dos direitos de Carlota Joaquina como sucessor ao trono castelhano e sua eventual regência, caso as cortes julgassem necessário. Contrariando os planos da princesa, também nos vice-reinos hispano-americanos, juntas governativas começariam a explodir por todo o território, cada uma reivindicando o poder local para si. Basicamente, essas juntas eram compostas geralmente por militares, magistrados, pessoas ilustres, que tinham conseguido algum prestígio ou que eram influentes em suas localidades, além de gente do próprio governo. Quando em um curto espaço de tempo, 2 reis foram destituídos do poder e o irmão do imperador inimigo foi colocado no trono, essas juntas passariam a se autoproclamar como autoridades provisórias dos seus vice-reinos e capitanias gerais. Algumas reivindicavam a autoridade em nome dos direitos de Fernando, outras até cogitavam a regência de Carlota Joaquina. Movimentos mais radicais, como os surgidos no vice-reino do Rio da Prata, não descartavam a possibilidade de buscar mais autonomia perante a metrópole. Também é importante comentar que nenhuma dessas juntas eram consistentes, pelo contrário, eram extremamente voláteis. Durante a década de 1810, vários foram os confrontos entre facções que defendiam posições distintas uma das outras. Talvez a descrição até aqui pareça um pouco confusa, e de fato compreender a complexidade desse problema, gerado fundamentalmente pela crise do poder central espanhol, não é tarefa fácil. Por um bom tempo, a América Espanhola convulsionou em decorrência de brigas pelo poder local. Mas vamos tentar simplificar. Na época, o reino hispano-americano era constituído por 4 vice-reinos: Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. Ainda neste quadro, existiam 4 capitanias gerais: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. O vice-reino do Rio da Prata havia sido criado em 1776 e abarcava uma vasta região no sul das posições espanholas, tendo em sua composição pontos importantes como Montevidéu, Maldonado, Entre Rios, Corrientes, Alto Peru, Paraguai e Banda Oriental, hoje o atual Uruguai, além da própria capital, Buenos Aires, local protagonista dos eventos revolucionários na América do Sul. Nessa época, o vice-rei do Rio da Prata era Santiago de Liniers, figura que suscitava a aprovação de alguns e a reprovação de outros. Um dos casos que exemplificava essa ambiguidade era sua relação conflituosa com o governador de Montevidéu, Francisco Javier de Hélio, que não o reconhecia como autoridade legítima. Sua posição se tornou insustentável com o tempo, visto que ele era conveniente com o contrabando inglês em sua região, o que contrariava profundamente muitos comerciantes espanhóis que reclamavam o monopólio do comércio para si. A Junta de Sevilha, para pôr termo ao conflito, substituiu tanto Liniers quanto Hélio em seus cargos, colocando em seus lugares, respectivamente, Baltazar Hidalgo de Cisneros e Vicente Nieto, no ano de 1809. As providências tomadas acabariam apaziguando as discórdias por um breve período, mas a paz durou pouco. Em janeiro de 1810, as tropas francesas invadiram Andaluzia, na Espanha, dissolvendo a Junta de Sevilha e substituindo por um conselho de regência.
Nas palavras do historiador João Paulo Pimenta, escritas em seu livro A Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americana, cabildos abertos, constituindo juntas, esvaziamento das autoridades vice-reinos ou dos presidentes de capitania, juramentos de lealdade a Fernando VII, recusas da autoridade pretendida pelo Conselho de Regência. Eis algumas das práticas que em 1810 materializam, sob a égide da preservação da soberania de Fernando VII, a ruptura entre colônia e metrópole, numa contraditória operação política, na qual aquelas, em última instância, seguiam um exemplo fornecido por esta, constituindo governos próprios. No vice-reino do Rio da Prata, as notícias da dissolução da junta governativa de Sevilha e da substituição pelo Conselho de Regência não poderiam ter sido recebidas de maneira pior. De imediato, logo no mês de maio, Hidalgo de Cisneros seria deposto e uma junta de governo presidida por Cornélio Saavedra seria criada em Buenos Aires, afirmando sua legitimidade em nome de Fernando. Santiago de Liniers então iniciaria um movimento de resistência contra a nova autoridade local, mas acabaria fuzilado pouco tempo depois. A Junta Revolucionária de Buenos Aires, reivindicando a regência do Rio da Prata, também buscaria, através de muita diplomacia e principalmente de ameaças, o apoio dos territórios vizinhos, bem como os dos outros 3 vice-reinos. A missão definitivamente não seria fácil. Em julho de 1810, a Banda Oriental jurava fidelidade ao Conselho de Regência. No dia 24 do mesmo mês, também o Paraguai optava pelo seu reconhecimento. Das demais áreas importantes, restava o Alto Peru decidir. E graças às ações do vice-reino do Peru, na época governado por José Fernando Abascal, fiel ao Conselho de Regência, o Alto Peru também juraria a metrópole. Gradativamente, a América Espanhola ia se dividindo. Em Nova Granada, o então vice-rei Antônio Amari Bourbon terminaria reconhecendo a autoridade do Conselho de Regência, mas logo seria deposto por uma junta de governo criada na capital, Santa Fé, a 20 de julho. Ainda dentro de Nova Granada, Quito se sublevaria, criando outra junta governativa leal a Fernando VII, mas insubmissa à capital e à própria Espanha. Na capital geral da Venezuela, o governador Vicente Emparã seria destituído do seu cargo no dia 19 de abril, dando lugar a mais uma junta revolucionária de governo, depositária dos direitos de Fernando VII e contrária ao Conselho de Regência, instalando-se por fim em Caracas. O mesmo caminho tomaria a Capitania Geral do Chile. Em 16 de julho de 1810, Francisco Antônio Garcia Carrasco seria deposto, sendo substituído por Mateu de Toro Zambrano, que constituiria formalmente uma nova junta de governo em 18 de setembro daquele ano. O vice-reino da Nova Espanha também não sairia ilesa dessas convulsões revolucionárias. No final do ano de 1810, Francisco Javier Venegas chegava para governar o local em nome das forças reinóis. Entretanto, dias após a sua chegada, em meados do mês de setembro, eclodiria em Querétaro mais um movimento de cunho revolucionário, do qual um de seus principais expoentes era o padre Hidalgo y Costilla, que iniciaria uma verdadeira guerra civil pelo poder. O movimento só seria brevemente suprimido em 1811, após o fuzilamento de Hidalgo no dia 30 de julho. Por todas essas considerações, fica evidente que seria impossível explicar todo o processo de independência da América Espanhola em um só vídeo. Cada processo teve suas especificidades, heróis e vilões. O que fica claro é que após 1810 a situação estava insustentável e a fragmentação do território espanhol em território americano era apenas questão de tempo. O que fica claro também é que todas as juntas constituídas possuíam um objetivo em comum. Quase todas reclamavam a autoridade local em nome de Fernando, com apenas algumas variações no plano de governo por conta de cada região. De qualquer modo, o confronto entre as facções presentes em cada vice-reino e em cada capitania geral mergulhariam a América Espanhola em um banho de sangue. O fato é que o vácuo de autoridade central e legítima na Espanha acabaria criando inevitavelmente novos espaços de ação política e militar nos territórios americanos. Estes que, aliás, não poderiam mais ser revogados. Nem mesmo o regresso de Fernando ao poder em 1814 fez com que a situação se estabilizasse na América. Ademais, também os corpos políticos que defendiam o rei terminariam gradativamente passando para o outro lado, abrindo precedentes para que se houvessem gritos de independência perante a metrópole. Em síntese, o que se veria na década de 1810 seria uma constante evolução do processo revolucionário americano, que posteriormente acabaria com a desagregação dos vice-reinos e das capitanias gerais. A Junta de Buenos Aires romperia com a Espanha já no ano de 1816, dando origem à Argentina.
O México, antes vice-reino da Nova Espanha, reconheceria sua independência em 1821, o Paraguai em 1811, o Chile em 1818, o Peru em 1821 e o Uruguai em 1828. Também é importante lembrar que o panorama político interno e externo desses territórios não era claro. Muito pelo contrário, era complexo e frágil. Ademais, as fronteiras dos territórios não eram bem definidas, e isso era motivo de constante tensão entre as nações independentes, algo exemplificado pela Guerra do Paraguai que iria ocorrer na segunda metade do século XIX. O objetivo aqui era compreender o contexto geral de tudo, ver como todo o contexto da Europa influenciou na América Espanhola e levou à fragmentação do seu reino aqui, e também como teve o surgimento de diversos países que hoje fazem parte do continente. Se você gostou desse vídeo e quer patrocinar o crescimento do canal com apenas alguns cliques, é fácil. Deixa o seu like, clique no botão de se inscrever e deixa um comentário aí embaixo. Se você está a fim de aprender ainda mais conteúdo de história e interagir com a gente, na descrição você encontra o link do Instagram do canal. Siga para ficar ligado no conteúdo que postamos por lá e também para saber quando sai vídeo novo. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!